Quando analisamos o desempenho de pessoas no trabalho, nós percebemos que existem 4 tipos de profissionais. Aqueles que entregam baixo desempenho, os medíocres, os bons profissionais e os talentosos. Aqueles que não se satisfazem em alcançar as metas. Eles entregam 120%, 150% do resultado e de forma ainda sustentável, continuada. Mas o que leva alguém a se tornar de verdade talentoso? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso Drops de Liderança. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Toda semana a gente tem vídeo novo no canal, ok? Vamos lá então, vamos falar sobre o tripé do talento. Mas para conversar a respeito desse tripé, eu acho que é importante primeiro definir o que é o talento. E para isso eu vou resgatar uma frase de Walter Mischel, né, que é o criador do teste do marshmallow, muito conhecido, né? Você já deve ter ouvido falar. Ele diz o seguinte: talento é a capacidade de superar desafios complexos e gerar resultados acima do esperado. Então a gente percebe o talento não é no trabalho comum do dia a dia, não é na rotina. O talento é identificado por todos nós diante do inesperado, diante de uma situação incerta, de um trabalho extraordinário, em que você se surpreende percebendo que aquela pessoa continua entregando muito, mesmo diante de uma situação em que nós poderíamos esperar um desempenho muito abaixo. Profissionais talentosos, consequentemente, são bons em grandes jogos, como se diz no esporte. Diante da pressão, eles ainda performam e performam de uma maneira que nos surpreende. Esse é o profissional talentoso. Quem é assim na sua organização, na sua equipe? Aliás, você pode ser classificado como profissional talentoso? A grande questão é que todos nós temos potencial de sermos talentosos em alguma coisa, mas nem sempre nós descobrimos o que é essa alguma coisa. Mas a partir do momento que percebemos que podemos ser talentosos ao jogar tênis, ou a escrevermos, ou talentosos em conduzir um time de trabalho, ou empreendermos, bem, há uma série de campos onde os nossos talentos podem estar depositados. É fundamental que nós cuidemos de um tripé. E esse tripé é chamado por Daniel Coyle, nesse livro, de o Código do Talento, que eu vou apresentar para você e depois é possível aprofundar durante a leitura da própria obra. O que o Daniel Coyle traz? De forma muito lúcida. Profissionais talentosos são aqueles que, em primeiro lugar, têm um grande potencial, sim, mas eles treinam duro, treinam de forma profunda, conseguem, por meio de uma dedicação incessante, errar rápido e descobrir pontos, lacunas de desempenho e corrigir essas lacunas exatamente porque suam muito, porque trabalham de uma forma que a maior parte das pessoas não trabalha. Então, daí vem a ideia das 10.000 horas, né? A teoria das 10.000 horas do Malcolm Gladwell. Então, profissionais talentosos, geralmente, eles ficam fazendo alguma coisa num nível incessante, num nível que a maior parte das pessoas não entra. Por quê? Porque quando você treina duro demais, você percebe suas áreas de incompetência e às vezes pode ficar com medo de enfrentá-las, de superá-las. Mas não apenas isso. E existe um motivo para isso, inclusive. Que é a ignição, é o fator motivador que impulsiona a essa dedicação tão grande. Então existe um motivo por detrás desse treinamento profundo. Quando a gente analisa o histórico ali de vida e de trabalho de atletas de alto rendimento, a gente percebe que essas pessoas ficam há 4 anos se preparando para uma Olimpíada. E, é claro, eles poderiam treinar de forma profunda durante uma semana, um mês, talvez 3 meses, mas não 4 anos, se não houvesse a ignição, se não houvesse uma motivação
que leva essas pessoas a realmente continuarem focadas naquilo que elas consideram importante, que é um desempenho acima da média, que marca o talento. Mas a gente não pode esquecer de um terceiro fator, também destacado por Daniel Coyle, que é o fato de essas pessoas terem um grande treinador. Porque a gente pode treinar de maneira profunda, nós podemos ter uma ignição que realmente nos impulsiona, mas tem coisas que nós jamais perceberemos em nós se não for um terceiro nos apontando, dizendo, olha, você tem uma área de sombra aqui, você precisa ajustar o seu desempenho ali, você se relaciona com as pessoas dessa ou daquela maneira, a sua comunicação não é tão boa por causa disso ou daquilo. Então, um mentor que caminhe ao lado, esse é um fator também crítico para que o talento floresça e o desempenho dele consequentemente. Por isso mesmo, eu quero deixar aqui 3 perguntas extremamente valiosas para você. Primeiro, atualmente você treina em profundidade? Você flerta com situações de fazer coisas que você não sabe? Você se sente incompetente ao treinar? Ou quando treina, está no seu campo de domínio, tudo aquilo que é feito? Segunda pergunta é, qual a sua grande motivação para melhorar? Talvez você já tenha chegado àquilo que considera o ápice na sua carreira. O que vai levá-lo a se dedicar tão fortemente para se tornar um profissional ainda melhor? E por fim, não menos importante, quem é o seu mentor? Quem está contigo nessa jornada? Quem é a pessoa que diz coisas para você que outras não dizem e que quando essa pessoa fala você escuta com atenção porque respeita, admira, sabe que ele quer o seu bem? Eu vou concluir o nosso vídeo de hoje com uma frase do grande Robert Kaplan, quando ele diz: a vida é toda sobre ligar os pontos, não importa o quão distantes eles estejam. O código do talento, o tripé do talento que eu trouxe, são os pontos que fazem com que qualquer um de nós entregue os seus 120 ou os seus 150% no trabalho. Pense nisso.